Bom dia, turma! Tudo bem? Hoje vamos retomar a nossa matéria de ciências, tá? O capítulo 2, tá? Nós vamos falar hoje sobre densidade, tá bom? Então, vocês vão lá na apostila, na página 170, tá? A densidade é uma relação entre a quantidade de massa de um material e o espaço que ele ocupa. Ela pode variar com a temperatura, pois os corpos podem aumentar de volume com o aumento da temperatura ou com a redução, como no caso da água, tá? Então, a Pro até colocou aqui, ó, o copo de água, né? Que é uma água e o óleo, tá? A água e o óleo têm a mesma quantidade, tá? Mas aí você observa que a água, ela não se mistura com o óleo, tá? Então, isso faz parte da densidade. Outro exemplo que nós temos aqui, ó, é um copo com gelo, tá? Você pode ver que o gelo, ele fica na parte de cima, tá? Ele não afunda, ok? Agora, vamos falar sobre o magnetismo, tá? Lá na página 168, vamos dar uma retomada sobre o magnetismo, tá? O magnetismo é uma propriedade de metais como ferro, cobalto e níquel e consiste em forças de atração e repulsão. A magnética, rocha composta de minério de ferro, é um ímã natural, tá? Os ímãs foram um campo magnético ao seu redor, ao qual proporciona atração ou a repulsão, tá? O magnetismo teve sua primeira aplicação nas bússolas, mas atualmente é utilizado em cartões magnéticos, microfones, captadores de instrumentos musicais, disco rígido de computador e outros. Seja esse fenômeno que está presente em muitos utensílios domésticos que conhecemos hoje, tá? E além disso, se voltarmos aqui um pouquinho, nós temos dois campos, né, de magnetismo, a repulsão e a atração, tá? Os dois polos mostram ímãs diferentes, tá? Então, os ímãs diferentes, eles se atraem, ok? Igual tá mostrando aí na figura abaixo da mãozinha, tá? Os diferentes se atraíram, ó lá, N e S, que é o vermelho e o azul, se atraíram. E os polos diferentes, eles não se atraem, tá? Então, igual ali, ó, a primeira mãozinha, vermelho e vermelho, não atraíram, tá? E nem os dois azuis embaixo, ok? Agora, vamos ver a condutividade, tá? Condutores térmicos, tá? A condutividade é a propriedade do material de transferir bem o calor ou a eletricidade de um ponto a outro. Os metais têm uma ótima condutividade, já a madeira e os plásticos não são condutores, tá? Eles são maus condutores. O cobre e o metal são os mais utilizados na linha de transmissão de energia, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, a Pro colocou dois exemplos, tá? Que são metais. Os metais são condutores, tá? E aqui nós temos outros, tá? Os bons condutores de calor, tá? Que são aqueles que recebem e também eles liberam a energia em forma de calor bem rápido, tá? Que no caso, o metal que faz isso com mais rapidez. E tem os condutores, né? Ou isoladores de calor, tá? Que eles não recebem e libertam, eles só libertam a energia do calor, tá? Então, no caso, a madeira, que eu até comentei, né? Que a madeira, ela não é um bom condutor, ela é um mau condutor, né? O plástico, a cortiça, o líquido e gases também. E aqui nós temos um exemplo de condutividade térmica, tá?
Porque o que acontece aqui? Ele tem mais rapidez, tá? De transferir energia na forma de calor, tá? No caso, por exemplo, uma parede, se essa parede do seu quarto, por exemplo, ela fica próxima da rua e o sol bate bem nessa parede, o que vai acontecer? Vai aquecer com mais rapidez, tá? Então, ela vai transferir um calor bem mais rápido. Se você for e colocar a mão nessa parede, ela já vai estar quente, tá bom? Então, é isso que tá querendo dizer aí nesse último exemplo. E agora, nós vamos ver a solubilidade, tá? Então, nós temos aí o soluto, tá? Solvente e a solução. Então, a solubilidade é a capacidade de uma substância de ser dissolvida por outra substância. O material que é dissolvido é chamado de soluto, enquanto o material que tem a capacidade de dissolver é chamado de solvente. A água é conhecida como solvente universal por ser capaz de dissolver uma grande quantidade de substância, ou seja, igual quando nós vamos fazer suco, Tang, né, camping, você vai pegar, aí tem lá o soluto, ok? Que é o pozinho. E aí você vai colocar dentro da água, que é o solvente. E aí o que vai acontecer? A solução, por exemplo, se você colocar de uva, de morango, né, que são cores mais chamativas, aí você vai ver que a água vai o quê? Mudar de cor, tá? Então, é isso que acontece aqui, tá? E aí, aqui, nós temos um caso a resolver e eu vou querer que vocês façam isso em casa, tá? Ó, Beatriz aprendeu na escola que vários materiais são solúveis em água. Quando chegou em casa, resolveu comprovar isso. O que ela fez? Ela misturou em um copo água com sal e em outro ela misturou água com açúcar. Fez as etiquetas e colocou nos copos e assim conseguiu identificar as soluções. Ela se distraiu e o seu irmão misturou os copos e ainda acrescentou um copo com água pura. E agora? Como será que ela descobriu aí quais eram os copos certos, né, para etiquetá-los? Como será? O que pode ser feito? Então, eu gostaria que você fizesse esse teste na sua casa, com a mamãe e o papai. Peça para eles colocarem 3 copos, um com água, o outro com açúcar e um com sal, tá? E aí, você não vai etiquetar. E pense, como você pode resolver esse problema? Como você pode fazer para identificar qual é o copo só com água, qual vai ser o copo com açúcar e qual será o copo com água com sal? Então, turminha, eu quero que vocês enviem para a Pro essa atividade, tá? Última que nós realizamos da experiência por foto ou vídeo, tá? Vocês podem enviar para a professora, tá? Direto no WhatsApp, que a Pro já passou para vocês, ou então mandem no e-mail da professora, tá? Vou ficar muito feliz em ver a atividade que vocês realizaram. E outra coisa, lá no livro de vocês tem várias experiências sobre o assunto que nós falamos hoje, tá? Então, se possível, eu peço que vocês realizem uma das experiências, escolha uma delas, fora essa do copo, tá? Com água, sal e açúcar. Eu quero que vocês escolham uma dessas experiências e realizem em casa com os seus pais, tá? Não esqueça de fotografar para registrar a atividade, tá? Pode encaminhar para a professora ou para a escola também, tá? Um grande beijo e não esqueçam de curtir o nosso canal, tá? Por ele estarei postando várias atividades. Um grande beijo, a Pro está com saudade, fiquem com Deus, tá?